Já temos o advogado de Mauro Cid. Para a gente poder ouvir agora aqui no live, então, deixa eu já chamar o entrevistado. Momento bem importante, hein? Entrevista com o advogado de Mauro Cid e principalmente, minha gente, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter proibido, né, o contato entre Mauro Cid e Mauro Lorena Cid, que é o pai de Mauro Cid, pois eles passaram a ser investigados no esquema de venda e recompra de joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, já estamos com ele na tela. Vamos com o senhor César Bittencourt, que responde pela defesa de Mauro Cid. Doutor, obrigada novamente pela gentileza, hein, de estar conosco aqui nesta entrevista viabilizada pela Basília Rodrigues. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês. Dúvida, existe uma possibilidade de negociar um novo depoimento de Mauro Cid e principalmente levando em conta essa decisão de Alexandre de Moraes de ter proibido o contato entre pai e filho? Em primeiro lugar, bom dia, satisfação. Desconheço que haja essa proibição. É possível? É possível. Por que é possível? Porque se ele está sendo investigado, tem alguma coisa, então é normal, natural, não temos nenhum problema com isso. Sobre o ministro Alexandre de Moraes, o senhor tenta uma audiência com o ministro relator do caso? O ambiente é favorável para que os senhores conversem? Vai ser essa semana? Como é que está essa sintonia com o inquérito, né? Com os autos do processo que correm aqui no STF? Hoje, no início da tarde, eu comparecerei ao Supremo para agendar um horário, um dia com o ministro Alexandre. Ele, afinal de contas, comanda a operação e eu preciso também ter um contato e abrir a nossa possibilidade de diálogo. Aproveitando aqui e já fazendo-lhe mais uma pergunta, antes de passar para as minhas colegas, nós conversamos na semana passada, né? Imagino que tenha sido a primeira entrevista que o senhor deu depois de ter assumido a defesa de Mauro Cid, e o senhor já se posicionou ali veementemente, lógico, defendendo seu cliente, de que de que é inocente e de que ele, como se chama, ajudante de ordens, seguiu ordens. E eu lembro de ter lhe perguntado, então a ordem teria vindo de quem? Né? Teria vindo diretamente de Jair Bolsonaro? Teria vindo de outra pessoa? Quero lhe ouvir novamente sobre isso e se eventualmente a resposta do senhor ganhou novas informações, né, depois de ter tido acesso ao processo. Olha, na verdade, em relação a esse aspecto, foi dito o seguinte: quando se verificou a dificuldade, ele disse: resolve isso aí, Cid, isso é contigo. Mandou o Cid. O Cid foi atrás, resolveram o problema. Simples assim. E quem teria dito para vai atrás, resolve o problema, resolve isso aí, teria sido Jair Bolsonaro mesmo, é isso? O presidente. O que significou esse resolve lá, ou resolve isso aí? Na avaliação da defesa de Mauro Cid, foi um pedido de vender, de esconder, de dar essas joias? O que significou resolve lá? Eu acredito que significou o que o Cid fez. Ele era assessor, conhecia o chefe, não sei quanto tempo trabalhava, tem intimidade. Aliás, eu ouvi entrevista do presidente e ele dizia: o Cid tinha autonomia. Autonomia dentro dos limites da assessoria, né? Aquilo que ele está lá para fazer. Então, isso é interpretação minha. Ele recebeu uma determinação, resolve aí. Ele resolveu. O senhor usou uma expressão muito forte na semana passada, quando nós conversamos, sobre confissão. O Mauro Cid vai confessar que vendeu as joias a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro? E aí tem um desdobramento, tem duas fases. Admitir que vendeu as joias e a pedido do Bolsonaro. Então, o que acontece? Ele estava ali, saiu para resolver, porque não conseguiu, tentou, a venda não era viável, né? E efetuou a venda do relógio lá nos Estados Unidos. E daí trazer para cá o resultado. Evidentemente, ele era assessor do chefe. Fez isso e procurou entregar para quem determinou que fosse feito a venda. É simples. Seguimos ao vivo conversando com o advogado de Mauro Cid. Larissa, por favor. Doutor, bom dia. Eu queria ver com o senhor como está esse contato do senhor com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, o senhor disse que estava em contato com ele. É isso mesmo? Tem sido uma tentativa de uma estratégia de defesa conjunta ou foi uma conversa só? Como tem sido essa relação do senhor com a defesa do ex-presidente?
Na realidade, nós não temos conversa, não temos nem aproximação, não temos diálogo, nada. Apenas foi apresentado, foi me dito, foi me informado quem era o defensor, um advogado de São Paulo, eu disse que é um advogado, e aí a gente conversou, ele me deu o nome, disse quem era, é um professor, mestre, doutor, professor da PUC e aluno do meu amigo lá de São Paulo. Então, bem recomendado. Depois ele me ligou, a gente se cumprimentou. É um prazer, uma satisfação, é um advogado de alto nível e eu acho que a gente vai ter condição de ter diálogo e respeito recíproco na defesa. É um bom advogado, é um grande advogado. É só isso. Só que o povo não sabe, mas advogado não é inimigo. O fato dele defender um adversário, não causa nada. O adversário no processo, ele está de um lado na posição e o meu está do outro lado. Então, o fato do advogado da parte no sentido contrário não transforma meu inimigo. Não, ele faz o trabalho dele, tecnicamente respeitoso, e eu faço do meu respeitosamente. É assim que funciona. A gente não é inimigo, nós somos defensores, somos advogados. Temos experiência nisso aqui. O advogado dele vai fazer o melhor para ele, pelo menos vai tentar, e eu vou tentar fazer o melhor para o meu. É simples. E o resultado, o juiz julga. No caso, o ministro, né? É assim, a gente não tem inimizade, não conheço pessoalmente, não tivemos outro contato, nenhum, a não ser, ele me ligou, me apresentou, sou fulano de tal, coisa, muito prazer, satisfação, que bom que é você, né? Porque eu sei do nível intelectual, profissional, etc., ético do advogado. É só. E o resto a gente não tem mais contato nenhum. E também não tem nenhuma dificuldade, eventualmente, se tiver contato. Advogado com advogado, nós não somos partes, não nos transformamos em inimigos, não é uma guerra, não. Para nós é apenas mais um trabalho. Doutor César Bittencourt, o senhor recebeu nos últimos dias alguma espécie de pressão para que o seu cliente não expusesse o ex-presidente da República? Não, ninguém. Não tem nem porquê. Não tem por que pressionar. Eu sou um advogado, sou independente, tenho muita experiência de vida, tenho muita estrada corrida, né? E ainda que houvesse, não surtiria efeito. Vou fazer o meu trabalho normal, como eu sempre faço. Vou buscar o melhor para o meu cliente. É isso. Então, não existe esse negócio de pressão, vir me pressionar, ameaça, não houve nada, não. Que tem risco, é a circunstância, a situação, mas faz parte, né? Ninguém me procurou. Não tem sentido me procurar também. Nem o advogado, nem eu vou procurá-lo, né? A gente fala nos autos. Se encontrar a gente de cumprimento, estou falando bem dele, que a referência dele são excelentes. E isso, para mim, melhora. Quanto melhor o advogado do outro lado, melhor para a gente. Ruim é trabalhar com ignorante, com despreparado, grosseiro, isso aí. Mas não é, graças a Deus, é alto nível. Clarissa Oliveira, por favor. Doutora, eu queria voltar um pouco naquela ordem do resolve lá que o senhor colocou, porque da forma como o senhor está apresentando isso para a gente, dá a entender que essa foi a única orientação que foi passada a Mauro Cid, todo o resto teria sido feito por iniciativa dele, por vontade própria, sem sequer que ele tivesse uma orientação no detalhe. Só que a gente está falando de uma pessoa que pegou joias, então, e colocou dentro do avião presidencial por conta própria, sem anuência superior, e levou isso para fora do Brasil, para os Estados Unidos, e montou um esquema de venda dessas joias nos Estados Unidos. Não parece uma coisa isolada de Mauro Cid, parece uma coisa orquestrada e arquitetada com uma amplitude maior. Pois eu não sei, sabe que eu nem sei como é que funcionou isso. Eu estou falando do retorno, da ida, não tenho informações maiores, também não sei, e não estou preocupado com isso, né? Mas adiante a gente vai ver. O que eu sei é que ele recebeu, quando deu errado aqui alguma coisa, ele disse, resolve aí. Cara, vai resolver. Mas aí Mauro Cid fez isso da sua própria cabeça. Jair Bolsonaro não sabia o que ele estava fazendo? É isso que o senhor está dizendo? Eu não sei. Ele foi resolver o problema do presidente, do chefe. Sem que ninguém lhe dissesse como resolver? Não, daí você faz isso talvez, quem sabe, para soldado raso, né? É porque é uma operação muito grande, doutor, para que seja uma coisa que o soldado raso pudesse tomar a iniciativa sozinho, colocar joias desviadas dentro do avião presidencial. Bom, como é que carrega um avião, o que vai, quem faz, os encarregados, acho que tem muita gente trabalhando aí, mas eu não sei nada disso, eu só sei que ele recebeu uma determinação, resolve isso aí, não conseguiu resolver aqui, levou para lá e vendeu. O senhor acredita que Jair Bolsonaro sabia que isso estava sendo levado para fora do Brasil no avião presidencial? Mauro Cid lhe deu alguma informação sobre isso? Aí é adivinhação? Não sei. Não sei. Vamos verificar
o desenvolvimento, desenrolar das investigações para você descobrir isso. Eu também não sei, não perguntei. Quer dizer, eu não tenho como saber o que o outro pensa, se ele sabia ou não sabia. Nada disso, não sei. Basília? Você continua tratando o próximo passo da defesa de Mauro Cid como uma confissão? Ele vai admitir os erros? Ele vai contar deliberadamente? Levanta um pouquinho o som para mim. Só um pouquinho. O Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai fazer uma confissão? O senhor continua tratando o próximo passo da defesa com esses termos, de uma confissão? Ele vai admitir os erros, vai dizer que ouviu esse resolve aí por parte de Bolsonaro? Exatamente. E vai É uma assumir... confissão, então? É uma confissão ainda? É uma confissão. Vai admitir. As provas estão aí, aconteceu, ele realizou, ele vai admitir. Mas isso aí é início de conversa ainda, vamos verificar. Nem falei com o delegado, por exemplo, que é o que está fazendo a investigação. Não tive tempo, ainda não deu para falar com ele. Hoje eu vou ao Supremo para agendar com o ministro. Na semana passada, quando o senhor esteve cara a cara com Mauro Cid, e foi a primeira oportunidade, né? A gente contou aqui na CNN Brasil que o senhor inicialmente foi procurado por integrantes da família de Mauro Cid, num momento novo para a defesa, diante das novas provas que a Polícia Federal identificou, até algumas que mostram o pai de Mauro Cid envolvido nesse esquema da venda das joias. O senhor foi procurado pela família de Cid e depois foi lá ao batalhão do Exército conversar com o tenente-coronel. O que o senhor encontrou? O que vocês conversaram? Eu entendo a delicadeza do caso, né? O senhor sendo advogado e ele cliente, mas eu gostaria, até para a população que ouve falar tanto de Mauro Cid, queria que o senhor contasse para a gente o que o senhor encontrou, que Mauro Cid o senhor encontrou lá. Sabe que a advocacia é um sacerdócio, né? Vai, confessa os pecados e o padre não pode revelar. Evidentemente que os detalhes eu também não tenho que revelar nada. E foi o nosso primeiro contato, que durou umas 3h30, por aí, 4 horas. Então é muita coisa. Para ter uma noção, são volumes de informações, né? Então, na verdade, muita coisa eu nem lembro, coisas são detalhes, enfim. Me contou como aconteceu, o que teria havido, as circunstâncias, e isso aí ao longo do processo que a gente vai desenvolver. Guardar as informações, eu tenho que conferir mais detalhes, coisa assim. Então não tem muito o que dizer também para antecipar, né? Muito bem, agradecemos mais uma vez a gentileza, advogado César Bittencourt. Doutor, obrigada de verdade por ter aberto aí um espaço na sua agenda e agora ter ido até pessoalmente à CNN Brasil. Bom trabalho daqui para frente. Obrigado igualmente para vocês. Desculpa o máximo que a gente poderia falar, isso aí. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Compreendemos. Teremos outras oportunidades, né, doutor? Obrigada. Obrigado. Obrigada, Basília, por ter viabilizado para a gente essa entrevista. Compreendemos, evidentemente, o trabalho de uma defesa, mas a gente, enquanto jornalista, tem essa ferramenta da pergunta, né? Então, a gente vai perguntando para tentar colher o máximo de informações.